Namaskar! Hoje eu vim passar aqui para falar um pouquinho sobre os 15 shilas. São as 15 dicas que o Ananda Murti trouxe, o mestre Ananda Murti trouxe, para que nós possamos fortalecer o nosso caráter e ter uma relação, uma vida mais amorosa. Olha que coisa mais gostosa! A gente conseguir ser pessoa melhor, ser uma pessoa melhor e ser mais amorosa. Isso contagia, né, as pessoas ao nosso redor e também a nós mesmos. Então, traz muitos benefícios. Tem muita gente, né, que está em busca de ser uma pessoa melhor, encontra em si vários defeitos, vários pontinhos, mas não sabe por onde começar. Então essas dicas que o Ananda Murti nos apresenta, elas são muito valiosas e a gente não precisa pôr todas em prática de uma vez, né? Esse é a grande questão, né? É a chave. Você vai hoje ouvir um pouquinho de cada uma, se identificar mais com algumas delas e começar aos poucos e reformulando o seu caráter, a sua conduta com o mundo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro desses 15 shilas, né, dessas 15 dicas maravilhosas que o Ananda Murti traz pra gente, é o perdão. Olha só que coisa mais linda, né? A gente já começa com a primeira palavra sendo perdão. A gente tirar da outra pessoa o peso por uma ofensa, por alguma coisa que não tenha nos agradado ou que tenha nos atingido até de uma forma mais pesada. Quando a gente perdoa a outra pessoa, a gente avisa para ela que tudo bem, que a gente entende que ela é um ser humano, entende que aquela situação ela fez aquilo, mas que tudo bem, a gente pode prosseguir a nossa vida e ela pode prosseguir a vida dela. E esse aviso também, quando a gente pratica o perdão, também é para nós, né? O nosso corpo, nossa alma também entende que aquilo que aconteceu, que chateou, que te manteve triste, né, fora do seu eixo, ele também pode fluir, também pode ir embora e abrir espaço para novos sentimentos, como o sentimento do amor, para novas aventuras e novas experiências. O segundo ponto é a magnanimidade da mente. É uma mente generosa. Então, a partir do momento que a gente consegue buscar compartilhar com outras pessoas aquilo que nós temos, a gente também vai conseguir usufruir um pouquinho mais da beleza dessas outras pessoas, né? Então, estar a serviço do outro. Isso vai deixar o outro muito mais completo, muito feliz e nós mesmos, por meio desse contato, de descobrir coisas maravilhosas com o outro. E nessa questão da gente servir, né, ser generoso e servir, a nossa mente também ela começa a se expandir e enxergar muito mais do que antes você enxergava. O terceiro ponto é o controle da conduta e do temperamento. Então, às vezes a gente está mais irritado, às vezes a gente tem um pavio curto. E esse terceiro ponto, ele nos convida para buscar esse equilíbrio, não só nesses momentos difíceis, mas um equilíbrio constante, que quando chega esse momento difícil, a gente não exploda tão facilmente, né? Essa conduta, né, esse controle da conduta, ele pode ser atingido, por exemplo, por práticas espirituais. Quando a gente realiza práticas espirituais, e aí eu vou sublinhar, libertadoras, né, não aquelas julgadoras, a gente consegue também ter uma conduta e um temperamento mais empático, digamos assim. O quarto ponto que ele traz é viver uma vida ideológica. Olha só, acabei de falar para você, né, de buscar uma linha filosófica, espiritual, que seja libertadora, também é importante a gente ter uma ideologia. E uma ideologia também libertadora, não só para você, mas para o mundo. E essa ideologia que a gente tem, né, que quando a gente consegue ter uma ideologia, uma meta na vida, a gente também tem muito mais forças e vê muito mais brilho na nossa vida para seguir, né, para trilhar nossos caminhos. A gente sabe onde ir e sabe como chegar lá.
O próximo ponto, quinto, é manter o autocontrole, que é buscar disciplinar os nossos instintos, né? Então eu não vou acordar porque fiquei com vontade de acordar e dormir porque fiquei com vontade de dormir, bater porque fiquei com vontade de bater, sentir raiva. Eu vou dizer para minha mente, olha mente, agora a gente vai trabalhar de um jeito mais elevado. Então a gente se disciplina por meio também das práticas espirituais para conseguir ter esse autocontrole maior, né, dos nossos desejos e dos nossos instintos. O próximo é ter uma conduta doce e sorridente. Então, sempre quando a gente age de forma doce e sorridente com os outros, o retorno, 99% das vezes, é um retorno de comportamento doce e sorridente. E aí você se sente bem porque você leva essa doçura e esse sorriso do outro, e o outro se sente bem porque ele também leva a sua doçura e o seu sorriso. O sétimo ponto é a coragem moral. Esse é muito delicado na sociedade que a gente vive, né? A gente tem muitos princípios um tanto contorcidos, né? Por exemplo, a gente valoriza demais o material, a sexualidade, né? A sexualização das coisas. E coragem moral é quando você tem um princípio muito claro e você tem a coragem de, apesar do seu contexto, enxergar coisas diferentes, valorizar coisas diferentes, você seguir a sua ideologia, a sua conduta e a sua forma de viver e de acreditar com força de vontade mesmo, não com medo. E isso já traz a gente para o oitavo ponto, que é dar o exemplo com a sua conduta individual. A partir do momento que você segue, que você acredita nos seus valores e você faz esses valores valerem a pena, acontecerem, as pessoas também vão enxergar aquilo e vão se espelhar. Muita gente fala uma coisa e faz outra. E aí essas pessoas vão perdendo credibilidade, porque por mais que a pessoa diga coisas muito bonitas, a hora que você conhece essa pessoa a fundo, você descobre que aquilo não é aplicável nela e gera uma certa frustração, né? Tipo, poxa, eu estava pegando dica com tal pessoa, estava aprendendo muito com tal pessoa, mas ela não usa isso. Então, quer dizer, será que isso realmente é algo que funciona, né? O nono ponto é a ter-se de criticar e condenar. Lembra que eu falei da gente ter uma ideologia, uma linha filosófica que seja libertadora e não julgadora? Hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas buscam muito avaliar a conduta do outro, se é boa, se não é. Vamos se ater um pouquinho dessa avaliação, seguir a nossa conduta e ter empatia em relação ao outro, né? E isso vai trazer muito mais amorosidade. E daquilo que eu falei, a gente vai descobrir muito mais coisas boas sobre o outro, né? A partir dessa conduta. O próximo, décimo, é praticar Yama e Niyama, que eu já expliquei em vídeos anteriores, tá? E você pode voltar lá para ver, que são os princípios éticos de todo espiritualista, que são incríveis. Esse você tem que debruçar, assim, uma semana, um mês sobre cada ponto, porque realmente gera muita reflexão e mudança de comportamento. O 11º é praticar a autocorreção. Então, quando você observa que você está errado, em vez de bater no peito, fingir que está certo e esconder as coisas para baixo do tapete, faz autocorreção, né? Se fez uma coisa errada, corrige essa coisa, inclusive pede perdão, né? Se for relacionado a outra pessoa que precisa te dar esse perdão. O melhor é quando a gente consegue corrigir nossos erros, a gente aprende muito com eles. Então, desfrute dos erros como uma forma de aprender. O próximo, 12º, é manter-se livre de ódio, vaidade ou raiva. Tudo que tem do outro, né? Tudo que tem de outras pessoas, elas não têm que vir pra gente sentir raiva, ódio, ou pra gente ser muito vaidoso, que a gente tem que ser melhor que todo mundo. A gente tem que ser feliz e tem que fazer os outros felizes também. Esses sentimentos, eles são um veneno para a nossa mente, porque tudo que a gente sente se materializa dentro de nós, na nossa mente.
Então, se os sentimentos são ruins, a gente materializa coisas ruins e isso toma conta da gente de uma forma grandiosamente terrível. O 13º é evitar conversas fúteis e falar desnecessariamente. Muitas vezes a gente, só para manter um diálogo com alguém ou para iniciar um diálogo com a gente começa conversas que nem são tanto de nosso interesse, mas que são conversas que talvez interessem para o outro. Nesses momentos, busque trazer conversas que sejam mais interessantes, que vão agregar mais, ou que sejam mais simples, mas não conversas extremamente fúteis, né? Busque descobrir um pouquinho mais da vida da outra pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente não é obrigado a ter sempre assunto, a sempre conversar. O silêncio e o silêncio compartilhado são muito valiosos e criam muitas vezes tanta intimidade quanto uma troca de conversa. O 14º ponto que ele traz é seguir estritamente todas as práticas e disciplinas. Então, a gente tem nossas práticas e disciplinas espirituais, né, nosso sadhana. Quando a gente segue ele, é muito mais fácil da gente ter essa ética, essa relação empática e amorosa com as pessoas. E o último ponto que Ananda Murti nos apresenta é ser responsável. A responsabilidade, ela fortalece o nosso caráter e a nossa autoconfiança. É muito bom, né? Porque você se coloca num papel como agente, como protagonista. Isso vai te fazer enxergar e agir de muitas formas e não simplesmente esperar que te ajudem, que te façam. E aí você vai vendo a sua vida passar, você vai ficando mais amargo, vai tendo sentimentos ruins e não é isso que a gente quer, né? Seja responsável por si e seja mestre de si mesmo. Hoje eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouquinho e criado curiosidade para conhecer um pouquinho mais os 15 estilos. E até a próxima. Namaskar.